E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. Uma pergunta, Deus pode se arrepender? Então, como que nós explicamos o texto de Números, capítulo 23, versículo 19, onde nos diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Deus e não faria? Prometeria Deus e não cumpriria? Observa que esse versículo está sendo bastante explícito ao afirmar que Deus não é homem para que se arrependa. Mas em Gênesis capítulo 6, versículo 6, nos diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Como que nós explicamos essa aparente contradição? Foi exatamente por isso que eu resolvi fazer uma simples análise morfológica. E se você não sabe o que é análise morfológica, morfologia vem do grego. Morfo significa forma e logia, estudo. Daí a junção estudo da forma das palavras. Se interessou por esse conteúdo? Quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu irei propalar uma aula didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento do hebraico bíblico. E no final dessa aula, eu deixarei uma playlist marcada falando apenas sobre hebraico bíblico. É só clicar e assistir. Já curta, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Eu irei apenas fazer uma simples análise dessa palavra que você está vendo aqui. Vainahem, que significa e estava entristecido, que na nossa Bíblia, Almeida, NVI, vai estar escrito assim: e arrependeu-se o Senhor. No nosso português vai estar assim, mas no hebraico, como você pode ver, a expressão aqui é de tristeza. E estava entristecido e se lamentou. É essa a expressão. Eu não irei fazer uma análise morfológica do versículo todo, porque esse vídeo iria ficar muito longo. É uma aula que não vai agregar muito para você, porque é uma análise morfológica, onde você precisa ter um conhecimento do hebraico para que você possa entender. Por isso, eu irei usar apenas a expressão arrependeu-se no hebraico e vamos aqui fazer uma análise morfológica. Não é uma exegese da palavra que eu estou fazendo, ok? É uma simples análise morfológica para que você possa entender como a palavra está no texto original e como nós devemos interpretá-la. Porém, eu irei ler o versículo todo em hebraico para que você possa entender. Vainahem Yehovah ki asa Hadam ba'aretis vaiti atzen elbo. E pegando a tradução literal, ou seja, direto do hebraico, ficaria assim: e estava entristecido, Senhor, que ele tinha feito o homem na terra, e ele ficou triste em seu coração. Lembrando que essa aqui é a ordem diretamente do hebraico, ok? Aí nós precisamos conhecer dos verbos, precisamos saber identificar sujeito, verbo, predicado, para que a gente possa trazer para a ordem exata. Mas na sua Bíblia vai estar basicamente assim: que arrependeu-se Deus de haver feito o homem sobre a terra, e isso pesou-lhe o coração. Só que aqui na nossa tradução estaria assim: e entristeceu-se o Senhor de ter feito o homem da terra, e isso pesou no seu coração. Então essa seria a tradução aqui mais plausível, parafraseando, tranquilo? Bom, mas como você pode ver, não tem como nesse vídeo eu fazer uma análise morfológica do versículo todo, porque ficaria muito extenso mesmo o vídeo. Como você pode ver, tudo isso que você está vendo aqui na tela, isso aqui são análises morfológicas. Todo esse de vermelho aqui, de branco, são preposições, são conjugações, artigo definido. De azul é a transliteração, como você pode ver, enfim. E de amarelo é o texto em hebraico. Então, assim, explicar tudo isso aqui é muito longo mesmo, mas eu vou trabalhar a palavra arrependeu-se. Temos aqui a nossa primeira palavra, vainahem, que significa e estava entristecido. Lembrando que o hebraico lê-se da direita para a esquerda. Primeiro nós vamos ler consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal e assim sucessivamente. Como você pode ver, aqui abaixo nós temos
a análise morfológica diretamente do texto original hebraico. Essa fonte que eu estou usando é a fonte Análise de Texto da Concordância de Strong, caso você tenha alguma dúvida. E aqui acima tem a nossa transliteração, tranquilo? Temos aqui a palavra Vainahem, que eu já falei, significa estava entristecido. E se translitera exatamente dessa forma que você está vendo aqui. Temos aqui o nosso vav consecutivo, ou seja, o vav conjuntivo. Abaixo temos o patá. Observe que esse é um vav consecutivo. Eu não irei explicar nesse vídeo o que é vav consecutivo, porque realmente você não irá entender. Essa questão é muito avançada na gramática. E por enquanto eu prefiro que você fique engatinhando até realmente você poder tomar um leite forte e aprender de fato o que é gramática hebraica. Temos aqui o nosso Yud. Agora observe que esse Yud está recebendo um dagesh. Nós já estudamos sobre o dagesh. Você sabe o que é um dagesh lene e um dagesh forte? Sabe? Então me responda. Esse dagesh que você está vendo aqui é um dagesh lene ou forte? Se você respondeu lene, a sua resposta está errada. Esse dagesh é um dagesh forte, porque ele está sendo precedido de uma vogal, o patá, que está abaixo do vav conjuntivo. Então é um dagesh forte. E na transliteração você vai ver que esse Yud aqui, ele é duplicado, como você pode ver aqui, justamente porque é um dagesh duplicador. Aí temos aqui o nosso Nun, abaixo temos o Kamitz, que é o nosso alongo. Agora preste atenção, dentro do Nun nós temos um dagesh. Que dagesh é esse? Dagesh lene ou dagesh forte? Se você falou dagesh lene, a sua resposta está errada mais uma vez, porque esse é um dagesh forte. E por que é forte? É só você prestar atenção e você verá que antes do Nun aqui, temos um Hirek, que está abaixo do Yud. Esse Hirek aqui está vindo antes do nosso Nun, por isso que é um dagesh duplicador. E você pode ver que na transliteração vai aparecer dois N's, como você pode ver aqui. E temos aqui o nosso Het, que é o nosso H, abaixo temos o Segolo, que é o nosso E breve, e temos o Mem Sofit. Agora, observe que aqui nós temos conjunção e vav. Isso quer dizer o quê? Que nós temos aqui um vav conjuntivo. Você já sabe que é um vav conjuntivo, eu não preciso ficar repetindo, senão ela fica muito cansativa. Aí temos aqui um V, que é de verbo. Esse é um verbo nifale. Se você assistir uma aula que eu dei falando sobre a introdução aos verbos em hebraico, você vai entender o que é um nifale. Senão, você precisa estudar esse conteúdo para que você possa entender. Nifale é voz passiva, ou seja, é quando o sujeito recebe a ação sobre si. Também pode ser voz reflexiva, dependendo do contexto. Esse verbo que nós estudamos aqui vem do verbo nahan. E nahan significa lamentar-se, entristecer-se. Qualquer coisa é só procurar na análise morfológica, na concordância de Strong, e você verá isso, tranquilo? Aqui nós vemos consecutivo imperfeito, ou seja, você não precisa saber disso agora. Como eu falei, para me explicar o que é um vav consecutivo imperfeito, eu precisaria aqui de um bom tempo para te explicar e seria uma aula muito trabalhosa, porque não estamos falando de qualquer palavra, estamos falando de verbos, e verbos sempre foi difícil estudar. Então, no momento, eu prefiro ficar com o básico para vocês. Depois eu trago uma aula mais avançada à medida que vocês forem progredindo, forem comentando aqui, dizendo que está crescendo, aí sim eu vou emergindo aulas mais profundas. No momento, eu prefiro ficar com o básico. Eu quis apenas trazer essa aula aqui para que você possa entender o que é uma análise morfológica e o quanto dá trabalho fazer uma análise morfológica. Como você pode ver, está na terceira pessoa do masculino singular. Aqui você pode dar uma olhada. Então, observe que o significado dessa palavra aqui, Vainahem, significa e estava entristecido, ou e estava lamentando-se, e estava triste. Essa palavra dá exatamente essa conotação. E esse verbo que nós acabamos de ver aqui, nifale, ele dá essa ideia. Observe que nifale é quando o sujeito ele sofre ação sobre si. E ele pode também ser voz reflexiva. Quem está triste é Deus.
Por que Deus está triste? Porque Deus olha para a sua humanidade, Deus olha para a sua criação e vê o homem com um coração maligno, e vê os pensamentos do homem sendo mais, sendo que ele não criou o homem para aquilo. Ele criou o homem para ser perfeito. Ele criou o homem para ser a sua imagem e a sua semelhança. O homem buscou se afastar de Deus. Aí chega um momento que Deus olha e diz: eu me arrependo de haver feito o homem. O meu espírito não vai ficar com o homem para sempre. Os seus dias serão 120 anos. Entenda, Deus não estava dizendo que o homem vai viver 120 anos. Porque Moisés, no Salmos 90, diz que a idade normal do ser humano é 70 anos. E 80 já de canseira. Entendeu? Então, quando a gente vê algumas pessoas, que é raridade, chegando aí nos 90, 100 anos, pode ver que a pessoa já está ali meio debilitado mesmo. O que Deus estava querendo dizer aqui era o seguinte: 120 anos é o que eu vou dar para vocês se arrependerem. Por quê? Porque agora ele manda Noé fazer uma arca. Olha, Noé, faz uma arca e entra, tu e tua família. Então, com base nesse texto, podemos afirmar que Noé demorou ali um tempo de 120 anos pregando para aquela geração para que eles pudessem se arrepender. Eles não se arrependeram até que veio o dilúvio e os levou. Então é isso que Deus está dizendo. Estou triste com vocês. Estou pesaroso. Não é que Deus se arrependeu. Porque logo se Deus se arrepende, toda a sua palavra, toda a Bíblia vai entrar em contradição. Porque nós sabemos que a Bíblia vai enfatizar que Deus ele é imutável. Ou seja, ele não muda. Então Deus não se arrependeu assim como o homem se arrepende. Essa questão de se arrependeu é uma expressão idiomática, é uma linguagem de antropomorfismo. Assim como a Bíblia fala que Deus tem mãos, pés, boca, olhos, nariz. Ou seja, isso nós chamamos de antropopatia, ou seja, uma linguagem que agrega, uma linguagem que dá nomes figurados para expressar a personalidade de Deus. Então essa questão de Deus se arrependeu quer dizer exatamente isso que você pode entender. Deus se entristeceu, ou seja, Deus estava melancólico com as atitudes do homem. Gostou dessa aula? Agregou seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Na descrição desse vídeo estará o contato do suporte técnico. Caso você queira esclarecer alguma dúvida, é só clicar no link que está na descrição e você será direcionado para o meu WhatsApp particular. E lá eu tirarei toda e qualquer dúvida de forma gratuita, sem cobrar nenhum real. E lógico, se você tiver o bom coração, quiser abençoar meu ministério, será muito bem-vindo, mas fica a seu critério. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Shalom Adonai.